O senhor é criticado por veículos de imprensa ou por deputados por fazer alguns tipos de acordo com o Centrão, digamos assim. Eu queria que você explicasse, o senhor presidente, explicasse o porquê é tão difícil aprovar pautas dentro do governo e se é necessário fazer alguns tipos de acordo para conseguir aprovar pautas que possam beneficiar o povo brasileiro. Antes das eleições, eu tive na Jovem Pan, num programa, e me fizeram uma pergunta semelhante à tua. Eu falei, olha, eu vou ter que negociar com o parlamento. São 513 deputados, 81 senadores. Eu não vou ser ditador. Tá? E o Centrão, na Câmara, né, equivale a aproximadamente 300 deputados federais. Então, para você aprovar qualquer coisa, em especial emenda à Constituição, passa por eles. Agora, o nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos, né, foi dado por partidos de centro. Sim, não vou negar isso aí. Tá? Agora, nós temos esses filtros todos em qualquer órgão, né? Temos esses filtros todos para evitar qualquer desvio, qualquer problema que porventura venha a acontecer. Então, eu convivo com o partido de centro. Agora, uma coisa importante, né? O parlamentar lá atrás passou a ter o orçamento, emendas individuais impositivas. Cada parlamentar, hoje em dia, tem 15 milhões de reais. E ele destina a sua base. Depois, o parlamento aprovou lá um projeto que é conhecido como RP9. A imprensa chama de orçamento secreto. Ou seja, uma fatia do orçamento de aproximadamente 15 bilhões também, fica também com o Congresso Nacional. E quem decide para onde vai esse dinheiro são os parlamentares. E quem dá a canetada final é o relator do orçamento daquele ano. Então, quando chegou para mim, eu vetei. Tá? Voltou para o Congresso e derrubaram o veto. Derrubou o veto, passou a ser lei. Tá? Depois ele foi questionado no Supremo. A ministra Rosa Weber deu uma liminar derrubando o RP9, as emendas secretas, segundo a imprensa. Né? E depois ela viu que estava de acordo comigo, né, voltou atrás e o Supremo diz que é constitucional. Então essa é outra parte de emenda, ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recursos para a sua cidade. Não tem nada a ver com isso. E quando falo em orçamento secreto, é mau caráter, né? Falta de caráter para a imprensa, porque é publicado no Diário Oficial da União. Eles têm acesso a tudo que é feito com esses aproximadamente 15 bilhões de reais. Senhor presidente, falando um pouquinho do que aconteceu no Lollapalooza, que é um evento muito grande, nós vimos a Pablo Vittar levantar a bandeira do Lula e depois gritar no palco fora Bolsonaro. Eu queria saber se é verdadeira a questão que eu vi uma notícia falando que antes do seu governo foi aprovado 186 milhões aproximadamente para o evento Lollapalooza e se o senhor tem mágoa da Pablo Vittar pelo que aconteceu. Olha, eu não tenho o valor exato aqui, mas se gastava por ano com a Lei Rouanet em torno de 1,5 bilhão de reais por ano. Nós demos um corte enorme desde quando assumimos aqui o governo. Nessa questão, o partido PL, o meu, entrou com uma ação contra ela. Quando eu fiquei sabendo, eu liguei e mandei recuar da ação. Foi retirada a ação. Tá? Qual a vantagem de retirar da ação? Primeiro que é a minha linha de liberdade de expressão. Se você me xingar de uma palavrão do mundo, eu não posso te prender, tá? Mas eu posso te acionar na justiça por danos morais. Tem que ser assim. Não pode ser de outra forma. Agora, olha o perfil dessa artista aí. Olha o perfil de muita gente que vai lá. Vai lá para fazer o quê? É o direito dele lá. Então, eu não acho que tem a liberdade de expressão. Tem que valer. Pode falar fora Bolsonaro à vontade, não tem problema nenhum. A gente toca o barco aí. Inclusive, foi ontem, né? A Câmara não aceitou o regime de urgência a um projeto que visava aí, limitar as mídias sociais, definir o que é fake news aqui, não é? Então, o projeto agora que poder ser votado ontem mesmo, né, volta para as comissões e acredito que esse ano seja votado esse projeto. Mídias sociais não tem que ter limites, a não ser a questão de pedofilia, né, entre outras coisas já definidas em lei. E as limitações, as mídias sociais, né, no meu entender, desgasta aí a nossa democracia e põe em xeque a nossa liberdade. Em relação, continuando, o senhor vetou o projeto Paulo Gustavo. Por que o senhor vetou? Você poderia falar? Aproximadamente 3,5 bilhões.
Você vê, nós estamos com dificuldade para arranjar 2 bilhões para socorrer santas casas. Tá? Temos dificuldades também em outras áreas, como, por exemplo, o agronegócio, foi muito afetado por questão de seca nos últimos meses. Então, o recurso tem que ir para essa outra área. E a questão dessa cultura aqui, esse dinheiro iria diretamente para os governadores e eles fariam a distribuição. Com que critério, por exemplo, o governador da Bahia distribuiria aproximadamente 400 milhões que caberia a ele? Para que tipo de artista? Não iria para o pobrezinho que está começando essa atividade agora. Para isso, tem a Lei Rouanet, que nós limitamos atualmente em R$500 mil por ano. Quando eu assumi, os artistas mais importantes poderiam pegar até 10 milhões por ano. Era uma festa. Você via gente famosa apoiando Lula, apoiando a Dilma. Tá? Então nós botamos um ponto final nisso aí. A cultura é importante, já tem a Lei Rouanet, perfeitamente moralizada aqui, em especial pelo Mário Frias, nosso secretário, que saiu agora para disputar um cargo eletivo. E tem que ser assim. E esse dinheiro entra no meu teto. Eu tenho isso aí é metade do orçamento que o Tarcísio tem na infraestrutura. E nós temos muita estrada ruim pelo Brasil, muitas pontes por fazer, muitas obras outras, né, que são necessárias. Agora não justifica ir para a cultura. A cultura é importante repito, tem a Lei Rouanet moralizada. Senhor presidente, a pedido do partido, foi proibido manifestações públicas, né? Pegando o gancho da pergunta da Carol aqui, sobre a questão da artista Pablo Vittar. E aí muitas pessoas, muitos veículos de imprensa falaram isso é uma censura, isso é um absurdo. E aí o governo tomou outra medida e liberou, né? Ou seja, a pedido do partido teve a questão de proibir, mas no dia seguinte já teve a liberação. Como o senhor vê essa questão? Eu não sei se entendi a tua pergunta, né? O que eu fiquei sabendo também, que pedi para retirar a ação contra Lula Palusa aí, foi que o TSE queria, em cima disso, entrado na justiça, definir parâmetros, né? Limites para a liberdade de expressão. Isso aí me chocou. Então, na verdade, na ponta da linha, com a ação do PL, iam fazer uma censura. Então, por isso que nós retiramos isso aí. No mais, pessoal, liberdade de expressão aí, pode gritar o que bem quiser da minha parte, meu partido não vai tomar nenhuma providência tocante a isso. E tem certas coisas que você tem ou não tem. Uma é liberdade de expressão. Aí você, por exemplo, você tem um programa. Se você começar a vender algo que não seja verdade, o número de seguidores seu vai cair assustadoramente, como a grande imprensa está acontecendo. Você vê aí, o Globo, por exemplo, que vinha tendo lucro, né, lá atrás, na casa dos bilhões, no meu governo especial, foi caindo, ano passado teve prejuízo, de 1 bilhão de lucro para milhões de prejuízo. Então, quem não vende a verdade, quem não faz um programa sadio, não tem como prosperar aqui junto aos meios de comunicação. Em relação ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele desistiu da candidatura, né? E o senhor tem mágoas dele? Por que o senhor acha que ele desistiu? Olha, eu fico assustado, né? Onde ele estava, onde chegou. Por exemplo, eu estava entre o primeiro e o segundo turno, baixado em São Paulo. Houve uma ligação dele para mim. Hoje, as pessoas que me acompanhavam, não era presidente ainda, né? Disse que ele queria falar comigo. Eu falei, eu falo com ele depois das eleições. Tá? Porque no primeiro turno ele apoiou uma pessoa que não era eu. Tá? E não tinha tido contato pessoal com ele para tratar qualquer assunto voltado para com a política. Muito pelo contrário, alguns meses antes até, no aeroporto fui cumprimentá-lo e ele me esnobou. Tudo bem. E depois, né, o Paulo Guedes levou ele para falar comigo e foi pré-acertado ali que ele poderia ser ministro. De repente fiquei sabendo que ele já havia pedido demissão. Então não tivemos uma conversa mais profunda ainda para ele ocupar o ministério. Mas dado ao que ele representava para a sociedade, eu achei bem-vinda a presença dele. Mas ele veio, no meu entender, com outro propósito, se preparar para substituir a gente. E rapidamente, né, descobri que tinha muita coisa ali que não estava de acordo comigo. Até naquela reunião secreta que foi vazada, não era secreta, era uma reunião reservada de ministros, que eu gravava, pegava pequenos trechos para transformar para postar nas mídias sociais, né, e depois destruía ali o chip. Ele ali demonstrou ali, por exemplo, coisas que você veio confirmar mais tarde. Mais tarde, quando ele saiu, ele falou: eu podia ser mais duro contra
a política armamentista do presidente. Olha, eu costumo até fazer uma brincadeira. Se você casa com uma pessoa que tem chulé, né? Enquanto você está noivo, tem chulé. Depois que você casa, quer que aquela pessoa não tenha chulé. Não dá, ela vai continuar com o chulé dela. Ele era desarmamentista. E quando assumiu o governo, ele sabia que eu era armamentista, quis fazer uma política completamente diferente. Outras pautas de família também é muito particular dele, que não quero entrar em detalhe aqui. Agora, ele foi trabalhar comigo com um propósito, né? Se cacifar para 22 e no meio do caminho, né, quem sabe ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou não dando certo para ele. Foi embora, saiu atirando. Se você pega um mês antes da demissão dele, que foi abril de 2020, ele estava me elogiando nas entrevistas dele. Mas, na verdade, o propósito dele era exatamente outro. E agora ele tentou se aventurar aí com uma solução para o Brasil, né? A pessoa que não desiste dos seus sonhos, e nós vimos onde ele acabou. Lamentavelmente aí, num estado onde, quando muito, vai ser dado para ele uma legenda para disputar a Câmara Federal. Senhor presidente, caso o senhor venha